Olá, boa tarde. Nós somos alunos do segundo ano A. Me chamo Carlos Eduardo. Thaís Ferreira. Bruno Ferreira. E hoje nós estamos aqui entrevistando a professora de Biologia Caroline Matos, cuja atualmente é coordenadora dos terceiros anos do Colégio Ubiratã. Seja bem-vinda, professora Carol. Agora a gente quer que a senhora fale um pouco sobre a sua trajetória. Ok, boa tarde. Obrigada, Thaís, Carlos Eduardo e o Bruno, pelo convite. Eu terminei o ensino médio em 2009, com 17 anos, e aí eu já ingressei na universidade, Fui aprovada em algumas faculdades particulares e também no curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará. Então, eu escolhi cursar em Quixadá, no campus de lá, que no caso é a FECLESC. Então, eu saí do ensino médio, eu fui direto para a faculdade. Então, eu ingressei no curso de Biologia. Antes de me formar, eu já comecei a trabalhar, já comecei a dar aula, Iniciei em uma escola de ensino médio na cidade de Itapiúna, em 2013. Então, já tem 10 anos, este ano fez 10 anos que eu estou lecionando a disciplina de Biologia. Então, terminei minha faculdade em 2014 e depois disso fiz 2 pós-graduações, Tenho uma pós em Gênero e Sexualidade e outra em Saúde da Família pela Unilab. E atualmente estou trabalhando na Escola de Tempo Integral do deputado Ubiratã Diniz de Aguiar. Sou professora de Biologia, mas este ano estou como coordenadora dos terceiros anos da referida escola. Agora vamos às perguntas. O que lhe motivou a seguir no ramo da Biologia? Bem, no ensino médio eu já tinha afinidade, na verdade, pela área de Química. Mas quando eu fui tentar o vestibular da UES, não foi ofertado o curso de Química. Então, eu tinha que ter uma segunda opção. E eu optei por Biologia, por também ter afinidade, Então, o que me motivou realmente foram as aulas, as conversas com os meus professores, no ensino médio. Eles foram me motivando e eu fui me identificando com a disciplina, com a área, na verdade, de natureza. A minha grande paixão era Química, mas eu também tinha afinidade por Biologia, devido realmente o contato com a matéria, com os professores da área. Então, isso foi o que me motivou. Na verdade, eu também tinha a opção de fazer psicologia, mas infelizmente na época eu não passei no vestibular da UFC e a minha família não tinha condições de pagar o curso de psicologia numa universidade particular. Então foi meio que Biologia foi sendo a minha segunda opção, naquilo que eu tenho que fazer alguma coisa, e aí eu coloquei a minha segunda opção, que seria Biologia. Você já encontrou alguma dificuldade que te fizesse pensar em desistir da sua carreira acadêmica ou da sua faculdade? Bem, ao longo da minha trajetória encontrei algumas dificuldades. Na verdade, na faculdade, eu acho que a maior dificuldade que eu enfrentei foi quando eu perdi minha irmã e a minha sobrinha e o meu cunhado em um acidente. Eu estava quase no finalzinho da faculdade e, nesse momento, desmoronou o meu mundo. Então, não que eu tenha pensado em desistir, literalmente, mas foi um momento muito difícil na minha vida. Eu ainda estava cursando a faculdade e por alguns meses eu fiquei sem forças, de retornar aos estudos, mas eu fui me fortalecendo. A minha irmã foi uma pessoa que me dava muito apoio, para seguir realmente a vida acadêmica, como se fosse minha mãe. E aí, quando eu perdi esse apoio, eu fiquei totalmente sem chão. Mas eu fui me lembrando exatamente do que ela queria que eu fizesse na vida, do sonho que ela tinha para mim, de me formar, do apoio que ela me dava enquanto estava em vida, Então, ao mesmo tempo foi uma dificuldade, mas também fez eu me reerguer e tentar continuar
buscando o meu sonho, né? Então, assim, na faculdade foi uma dificuldade grande que eu encontrei foi essa, porque eu me vi sem norte quando ela faleceu. Mas depois eu fui me recuperando, fui tendo o apoio dos meus professores, dos meus colegas, e eu fui conseguindo superar. Também encontrei dificuldade na carreira em si, né? Encontrei algumas dificuldades, como desmotivação de alguns alunos, né? Às vezes falta de recurso, às vezes falta de motivação de nós mesmos, né? Quanto professora, mas nada que me fizesse pensar em desistir. Eu vou jogar tudo pro ar e vou desistir da minha profissão. Acho que não, nunca pensei realmente em largar, assim, abandonar, né? Até porque eu não consigo me ver, não consigo me encaixar em outra profissão. Então, não consigo me ver sem estar em uma escola, sem estar dando aula. Então, acredito, assim, que pensar realmente em desistir, não. Para a senhora, como foi o processo de estudar biologia na faculdade? Bom, foi muito bom, assim, foi muito proveitoso, né, a minha faculdade. Como eu já mencionei antes, eu já tinha, assim, uma certa facilidade, né, uma certa afinidade com a área de natureza, tanto na disciplina de química como de biologia. Então, quando eu cheguei na faculdade, no primeiro semestre, já tinha alguns assuntos que eu já tinha estudado no ensino médio, né, então, assim, foi ótimo, mas aí depois eu comecei, a gente vai se aprofundando na faculdade, né, vai tendo aí mais disciplinas, e aí teve algumas que eu encontrei algumas dificuldades, como bioquímica, como botânica 2, mas eu consegui superar, fui estudando, fazendo as provas, né, os seminários, e consegui superar as minhas dificuldades. Então, assim, foi um curso muito bom, um curso muito proveitoso. Só tive, assim, mais problema, digamos, quando eu comecei a trabalhar, né? Que eu tive que conciliar a faculdade com o trabalho. Então, se tornou, assim, um pouco mais pesado, porque eu saía do meu trabalho e ia direto para a faculdade. Então, eu voltava para dormir em casa, já chegava 11h30, de manhã bem cedo eu já tinha que voltar para trabalhar e do trabalho direto para a faculdade de novo. Então, assim, o meu tempo para estudo, ele ficou muito reduzido, né? Mas não me arrependo, foi uma escolha minha, foi uma opção minha ter que trabalhar. Eu também aprendi muito em sala de aula, mas ter ido trabalhar cedo reduziu o meu tempo de estudo, que talvez eu poderia ter focado em outras coisas. Mas, como eu falei, não me arrependo de ter começado a trabalhar cedo, a lecionar, mas eu tive esses impasses. Quando você estava no ensino médio, você já queria cursar área de biologia? Não, na verdade, né, acho que eu já mencionei, a minha grande paixão era química, né, eu tinha, assim, uma professora que eu amava as aulas dela de química, então eu só decidi realmente fazer biologia quando eu fui fazer a inscrição do vestibular e não tinha a opção de química, eu fiquei muito chateada, mas aí como também era uma área que era ligada, né, eram disciplinas assim próximas, eu optei por fazer biologia, mas meu ensino médio todo eu passei sonhando que ia fazer química ou psicologia e fui para uma área totalmente diferente. Então, quais são os assuntos estudados no ensino médio sobre biologia? Bem, então, no ensino médio, de modo geral, né, agora tivemos a mudança, né, com o novo ensino médio, mas os conteúdos são praticamente os mesmos, né? A gente vê a parte de citologia, que é o estudo das células, vemos a parte de ecologia, que está relacionada à questão dos ciclos biogeoquímicos, relações ecológicas, cadeia alimentar, efeito estufa, aquecimento global e etc. Estudamos também a parte da classificação dos seres vivos, onde nós
Vemos um pouco sobre as bactérias, sobre vírus, as doenças, né, que esses seres causam, protozoários, algas. A gente estuda também sobre as plantas, sobre os animais, os grupos de animais, os grupos de plantas. Então, toda essa parte da classificação dos seres vivos. Estudamos também sobre o corpo humano, né, a fisiologia e a anatomia humana. Também a parte de genética, a parte de evolução. Atualmente também vemos a parte de sexualidade, né, dentro lá do sistema reprodutor. Também podemos falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis, os métodos contraceptivos. Então, de modo geral, são esses assuntos que são abordados no ensino médio. Qual a importância do estudo da ciência? Bem, a ciência ela é importante para despertar, né, a curiosidade sobre o meio em que a gente está, compreender o funcionamento deste meio, as relações entre os seres vivos, o universo, a Terra em si e etc. Além do estudo dos micro-organismos, que vai até o macro. Então, assim, a ciência é um estudo muito amplo, né? Eu acho que a importância principal é despertar no educando a curiosidade sobre o mundo, né? Sobre o funcionamento do seu corpo também, sobre a saúde. Então, assim, é uma área que abrange diversos ramos, né? Mas eu acho que despertar essa curiosidade seria o principal, né? Tornar os nossos educandos cidadãos críticos, né? Que reflitam sobre o seu comportamento no meio ambiente, né? Como ele cuida desse meio ambiente, que reflitam sobre a sustentabilidade, sobre a capacidade de atuação responsável e crítica sobre o mundo, né? Sobre o ambiente que nós estamos inseridos. Como professora de biologia, quais dicas você daria para os estudantes que irão fazer Enem e vestibulares? Bem, o estilo de prova do Enem, né, com relação a outros vestibulares, como por exemplo o vestibular da UES, é bem diferente, né? Mas, de modo geral, tem aqueles assuntos que são mais frequentes, que são mais cobrados, né? Por exemplo, no Enem, o assunto assim, que é mais cobrado, que a gente vê questão todo ano, é a parte de ecologia, né? Toda essa questão ambiental, de lixo, de efeito estufa, aquecimento global, os ciclos biogeoquímicos, ciclos do gás carbônico, por exemplo, o ciclo do nitrogênio, relações ecológicas, né? Então, são assuntos que são mais cobrados no Enem. Também a parte de citologia, biotecnologia, algumas doenças também caem, a parte de fisiologia, né? A gente já vê questão sobre vacinas, né? Essa parte do sistema imunológico e tal. Só que, como vocês sabem, a prova do Enem ela é toda contextualizada, né? Então, geralmente esses assuntos eles vêm misturados com outros, tá certo? Então, por exemplo, tem questão falando sobre HIV, e aí ele traz um texto falando todo sobre HIV, explicando direitinho, e aí no final ele pergunta sobre... E aí no final ele pergunta sobre uma possibilidade de vacina, né? Como a vacina poderia atuar contra o HIV, certo? Então, assim, realmente as questões são bem contextualizadas. Então, não adianta somente ler os conteúdos. Uma dica que eu dou é responder sempre as questões, até porque, como eu já mencionei, o estilo de prova é bem diferente. Então, para você se dar bem nesse tipo de prova, você precisa, além de saber o conteúdo, né, precisa estar acostumado com o estilo de questão. Então, responder questões, eu acho que é uma forma de treinar bem para o Enem e para os diversos vestibulares. Já a UES, por exemplo, ela é bem específica. Então, a UES a gente vê muita questão de fisiologia mesmo, né, ou de botânica. Eu já vi questão também sobre a classificação
dos seres vivos, né, sobre bactéria, aquela ideia dos 5 reinos e tal. Então, assim, foquem, vocês precisam estudar, ver os conteúdos, né? Não adianta chegar no Enem e dizer assim, o Enem é só texto. Eu vou conseguir fazer eu não sei de nada, mas eu vou ler o texto e vou conseguir responder a questão. Não é bem assim, né? Então, realmente, vocês precisam ter um conhecimento, precisam fazer esses estudos desses assuntos que são mais cobrados, ter uma boa leitura, ter uma boa interpretação, né? Mas também ter esse costume, né, de responder as questões. Então, façam simulados e treinem, literalmente, treinem as questões corriqueiramente, que aí vocês conseguirão ter, eu acredito, né, uma boa prova, fazer uma boa prova e ter uma boa pontuação. Então, por exemplo, no Enem, são praticamente 15 questões de biologia, quando a gente consegue dividir, né, porque realmente é bem contextualizado, são os conteúdos bem unidos, né, então a gente não consegue muito fazer essa separação, mas com a leitura e com o treino das questões, eu acredito que dê certo. Para a última pergunta, que mensagem você deixaria para o aluno que quer seguir esse ramo da biologia? Bem, eu diria que siga, né, que faça, busque realmente o seu sonho, busque o seu objetivo, que eu sou até suspeita de falar, sempre quando eu estou na sala com os meninos, comentam alguma coisa, biologia é a matéria mais linda, biologia é linda, porque literalmente, assim, é lindo, né, o estudo de biologia. É uma área muito boa, é uma área, assim, que abre diversas oportunidades e ela segue diversos ramos, né, então você pode atuar em várias áreas diferentes, né, então a mensagem que eu deixo é que realmente busquem os sonhos de vocês, acreditem no seu potencial, né, para que vocês possam conseguir e façam, né, busquem aí uma inspiração, busquem um motivo para seguir, que vocês com certeza irão conseguir. E façam biologia, venham para a biologia, que vocês não irão se arrepender, tá certo? Então, desde aqueles que vão para a sala de aula, que querem seguir a parte de lecionar mesmo, quanto àqueles que querem trabalhar diretamente no campo, né, com pesquisa, com meio ambiente, em laboratório, mas assim, independente da área, é um estudo que vale muito a pena. Então, a mensagem que eu deixaria é: façam biologia. Bom, chegamos ao final do podcast com a professora com a Caroline Matos. E é isso. Obrigada pela participação da senhorita. Foi muito bom, tinha entrevistado. Obrigado. Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui conversando com vocês. Saibam que eu estou à disposição, né, e podem contar comigo quando precisarem. Obrigada.